Fala pessoal, tudo bem por aí? Ismael Casagrande por aqui mais uma vez. E agora voltando aqui à nossa atividade de vídeos e conteúdos aqui dentro do Coopera TI. Então eu vou começar agora uma série bem bacana que eu pensei aqui. Eu preciso prestar este exame, está na minha tela aqui o AZ700. Então eu resolvi nada mais justo do que a gente estudar junto, né? Então eu estou fazendo um artigo e um vídeo para complementar esse artigo, estudando junto as etapas do exame AZ700. Tá? Então a AZ700 é uma prova que ela é focada em soluções de rede, então como o nome está dizendo aqui já, né, é design e implementação de redes dentro do Azure. Então ele vai focar bastante na parte de rede, né? Então eu vou trazer aqui um overview da prova agora, já tem alguma coisa aqui no portal também já no artigo, então a gente vai trazer esse overview, vai fazer esse estudo dentro da Z700, vamos ver como é que a gente vai fazer, vamos fazer uns laboratórios juntos. Eu tenho aqui alguns exemplos de laboratório para a gente montar já, para a gente fazer testes e ver como é que funciona, que não adianta nada a gente fazer a prova e não ter a parte prática, né, que são os laboratórios, tá? Então, esse vídeo aqui é mais para a gente se inteirar da prova e fazer um pequeno laboratório ali, montar algumas venetes ali, ver como que elas vão se comportar. Beleza? Primeira coisa, quando vocês estiverem definirem que vão querer fazer a prova AZ700, a primeira coisa que eu recomendo é vir neste site que está aqui, e o site oficial da prova, né, certificação, e dar uma olhadinha aqui em tudo que tem nele, aqui, tudo que tem nesse site aqui, tá? Esse site que vai dizer todos os pontos que a gente precisa tomar atenção para a prova, todos os conteúdos que serão cobrados e de que forma a gente vai poder fazer essa prova, tá? Eu vi aqui em algum lugar que tinha uma atualização recente agora para essa prova, então em seguida aqui, ó, importante, a versão em inglês desse exame será atualizada em 2 de fevereiro, então estamos gravando esse vídeo hoje, dia 10 de fevereiro, então daqui a um mês vai haver uma atualização da prova. Então é importante que a gente saiba disso para poder se preparar com as diferenças da prova, né, com as atualizações da prova, para não ser pego de surpresa. Então nada mais justo que toda vez que a gente for fazer a prova, a gente tem que visitar essa página aqui algumas vezes durante o nosso período de estudo para ver se não tem nenhuma novidade aqui, né? Outra coisa bacana que a gente tem que usar nessa página aqui tem alguma questão aqui de pontuação, umas informações importantes da prova, sim, muito importantes, inclusive. Mas tem uma coisa bem legal aqui que é o guia de estudo, tá? Então aqui está a parte de dicas. Então a gente vai fazer aqui a parte de dicas, tem o guia de estudo, tá? Então eu mostro aqui em cima, peraí, vamos ver. Aqui, ó. Acho que vocês vão conseguir ver aqui na minha tela. Vamos ver aqui. Aqui. Temos a dica, então, guia de estudo das Z700 mais área restrita de exame. Aqui é uma demonstração de como vai ser a prova, como é que vocês vão encontrar o ambiente da prova, tá? Não são questões reais, mas ele simula o ambiente da prova. Então a gente já está familiarizado com o que a gente vai esperar na prova. Caso você não tenha feito nenhuma prova da Microsoft ainda, aqui tem uma área restrita que ele faz uma ambientação da prova. Tem o guia de estudos, aqui embaixo já vai se falar um pouquinho também, a gente vai voltar logo aqui para o guia de estudos, tá? A gente fala aqui o requisito para ter essa prova, então a princípio não tem nenhum pré-requisito para essa prova, então a gente pode iniciar nossa jornada de certificações através da AZ700 já. Não precisa ter nada além dela para ter esse título, né, de Azure Network Engineer Associate, tá? Então, fazendo a prova eu vou ter esse título de Azure Network Engineer Associate. Bacana? Desce aqui para baixo um pouquinho, aqui vai ter algumas coisas do exame, então idiomas do exame. Aqui tem português do Brasil, tá? Eu gosto e eu recomendo que se faça o estudo em inglês sempre, tá? Por quê? Porque a gente vai ter muito mais material em inglês para estudar, a gente vai conseguir ter mais informações em inglês, e os termos em inglês para português podem variar. Então, nesse sentido, a gente pode ter algum probleminha aí na hora de fazer uma tradução, uma conversão de termos, e pode dar uma confundida na nossa cabeça na hora da prova. Então, é um inglês bem simples de se trabalhar, tá? É um inglês bem tranquilo, é um inglês técnico, então não tem grandes dificuldades. O pessoal com inglês básico já consegue fazer a prova, e quem treinar e estudar para a prova em inglês vai chegar na prova com certeza ali sabendo todo o repertório todo o vocabulário necessário para compreender a prova e fazer as questões da forma mais correta possível, da forma mais indicada ali pelas questões, tá? Vai conseguir entender, interpretar, enfim, fazer tudo o que precisa.
Aqui é a parte de agendamento de exame, né? Então aqui quando a gente definir que vai fazer a prova, a gente vem aqui e agenda o exame. O que eu recomendo, tá? Para quem está começando certificações, para quem não está acostumado com certificação ainda. Vocês já definam uma data, tá? Se vocês têm facilidade de estudar e vocês têm aí, sei lá, 1 hora por dia, 40 minutos por dia, 2 horas por dia para estudar, definam uma data para fazer a prova. 30 dias, 40 dias, aí depende muito de como vocês vão se preparar para a prova. Tá? Então, se a gente tem um pouco mais de experiência para a prova, pode ser um tempo mais curtinho, se tem um pouquinho menos de experiência, bota um pouquinho maior, um período um pouquinho maior para poder fazer a prova com tranquilidade. Agendando a prova e pagando, a gente fica no compromisso de estudar. Isso ajuda bastante. Isso ajuda muito ter esse compromisso de estudo. Então essa parte é importante, por isso que eu gosto de recomendar que a pessoa agende a prova com antecedência. Daí a gente já sabe que tem uma data para fazer e com certeza a gente vai trabalhar para chegar nessa data e entregar e fazer a certificação e com certeza ser aprovado, né? E aqui eu acho que ele fala aqui um pouquinho das habilidades que são pedidas, né? Deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver. Ó, então essas aqui são as habilidades que vão ser cobradas na prova, tá? Então a gente pode ver aqui, tá até em português, tá mais fácil de entender aqui. Então ele vai pedir aqui como projetar, implementar, gerenciar redes híbridas. Ele vai cobrar aqui de 10% a 15%. Projetar e implementar infraestrutura de rede principal, 20% a 25%. Roteamento, 25% a 30%. Olha a importância do roteamento aqui, ó. Proteger e monitorar redes, de 15% a 20%. E implementar o acesso privado a serviços do Azure, 10% a 15%. É bom a gente saber esses percentuais aqui para a gente se dedicar e focar o nosso estudo aonde a gente vai ser mais cobrado, a gente vai precisar aprender mais, tá? Tem algumas formas de fazer, eu procuro trabalhar com algumas formas aqui de estudo que eu vou passar para vocês durante essa nossa jornada aqui de estudo. Então tem algumas formas que eu utilizo bastante e funcionam muito bem para mim, no meu método de ensino, de aprendizado funciona muito bem. Tá? Talvez possa ajudar vocês também. Tá? Vamos ver aqui. E aqui embaixo a gente já tem aqui uma forma de se preparar self-passage aqui que ele fala, né? Então pela gente mesmo, estudar através do roteiro de aprendizagem da própria Microsoft, tá? Então aqui ele vai ter aqui uma sequência de módulos, tem 8 módulos aqui que vai ensinar todos os conceitos que a gente precisa saber para a prova. Então a gente vai ter toda a parte parte teórica aqui, a gente vai poder acompanhar, fazer testes e brincar. É suficiente? Se você utilizar este roteiro de aprendizagem juntamente com alguns materiais, o próprio Docs da Microsoft mesmo, né? A gente consegue fazer isso aqui e junto com o Docs mesmo, com a documentação, a gente vai conseguir chegar lá na prova conteúdo bem interessante. Vai chegar bem para fazer essa prova, chegar tranquilo para fazer essa prova. Porque tem tudo. Então aqui tem alguns conceitos e no Docs a gente consegue aprofundar os conceitos e ver o que a gente falta aprender, o que é importante a gente saber a mais, né? Então a união do Docs mais o roteiro de aprendizado aqui, essa união aqui vai nos ajudar aí em qualquer certificação a fazer a prestar a prova e ganhar o nosso título de MCT, né, da Microsoft, em qualquer área. Isso eu estou falando aqui para as 700, mas tem para todas as outras certificações também, tem esse roteiro de aprendizagem, é bem legal a gente acompanhar. Tá? Eu não ficaria só no roteiro de aprendizagem, porque a gente fica um pouco limitado, então a gente usa isso e complementa com documentação, com materiais, enfim, com esse material que a gente está falando aqui agora, a gente vai complementando para pegar um detalhezinho aqui, a gente vai juntando e fica com um aprendizado bem sólido, né? Bem consolidado. Voltando aqui então, vamos falar mais um pouquinho sobre o guia de estudos, que é uma parte muito importante, o guia de estudos. Tá? É uma das coisas que eu utilizo muito para preparar o material que eu vou estudar, ou que eu vou gravar, ou que eu vou gravar um treinamento, alguma coisa, eu uso o guia de estudos para fazer isso, tá? Então eu venho aqui, a gente clica aqui, eu deixei ele aberto aqui já. Esse aqui é o guia de estudos, tá? Deixa eu dar um zoom aqui na tela, para ele ficar um pouquinho maior, para a gente poder enxergar ele melhor. Então esse aqui é o guia de estudos da prova. Vocês viram que a página inicial está em português, aqui está em inglês, ó.
Então, por isso que eu digo, tá? A gente vai trabalhar bastante com inglês. Então, é bom que a gente tenha uma vivência bacana com o inglês aqui, consiga ler e interpretar o que está escrito aqui em inglês, porque de uma forma a gente vai precisar do inglês, tá? Então, aqui ele vai dizendo aqui algumas informações importantes aqui, mas o que eu gosto de olhar é aqui, ó. Aqui ele dá algumas informações, é bom a gente ler para saber, quem não está acostumado com certificações. Então, aqui ele vai trazer as mesmas coisas que a gente tinha lá na frente, né? Só que estava em português lá. Então, design, implementar a rede, o core de rede, design, implementa a conectividade de serviços, implementar aplicações, acesso privado, acesso seguro às redes. Então, aqui tem algumas considerações, tá? Então, tem alguma coisinha até diferente, alguns parâmetros aqui já, ó, tá vendo? Tem coisa que tá um pouquinho diferente, ó. Então, é bom a gente avaliar os dois, tá? E que a gente começa com os assuntos que serão cobrados. Então é bom a gente ter uma noção de tudo isso que vai ser cobrado, tá? O que eu costumo fazer? Eu costumo pegar... Opa, não era isso que eu queria. Eu costumo pegar item por item que está aqui e validar meu conhecimento. O que eu conheço disso aqui? O que eu conheçso de planejar e implementar uma rede segmentada e address space aqui, né? Que é o escopo de rede. Eu conheço, eu sei, eu tô bem nisso. Tá, eu conheço, então eu vou colocar numa planilha do Excel, num Word, num Notepad, em qualquer lugar que vocês conseguirem se organizar, e eu vou colocar aqui uma sinalização verde, por exemplo, ou um asterisco, ou qualquer outra coisa, tá? Qualquer sinalzinho verde aqui eu tô bem. Aqui eu não tô muito bem, então eu posso colocar aqui uma questão de dúvida, né? Por exemplo. E aqui eu não sei, então eu vou botar aqui um X, isso aqui eu não sei. Então eu vou estudar bem as coisas o meu objetivo, na verdade, que eu uso, o meu objetivo é sair das questões que eu tenho dúvida para que eu tenha certeza e das que eu não sei para que eu tenha dúvida. Faz sentido? Para mim faz muito sentido isso, porque o que eu tenho dúvida eu tenho que consolidar, eu tenho que ter certeza. Então eu transformo o que eu não tenho certeza em certeza, e o que eu não conheço eu transformo em dúvida, ou posteriormente eu posso transformar em certeza também. Então eu faço esses dois passos. Então eu utilizo esses dois passos aqui para poder fazer e organizar o meu estudo desta maneira, tá? Então, para cada item que vocês estão vendo aqui na tela, eu faço essa avaliação. A primeira coisa que eu faço quando eu vou estudar para uma prova, às vezes eu imprimo esse documento aqui, eu imprimo a página principal aqui, ou eu uso aqui na tela do computador mesmo, e eu vou passando item a item, tá? Vou vindo aqui no item a item. Então, aqui eu conheço, beleza. Aqui o prefixo de IP, aqui eu já não sou muito bom, então eu boto ou troco de cor, ou marco aqui, uso os highlights aqui do próprio PDF aqui e troco de cor, enfim, eu vou trabalhando conforme eu vou necessitando, tá? Então aqui, ó, verde, por exemplo, tá? Então vem aqui verde, então vem aqui e pinto isso aqui tudo de verde. Por quê? Porque isso aqui eu conheço. Vem aqui no highlight aqui e pinto de verde. Como é que pinta isso? Vem aqui e pinto de verde. Beleza, pintei. Aqui também eu conheço. Configurar subnet, beleza. Criar IP público, conheço. Mas eu não sei associar IP público, então eu vou vir aqui no meu highlight aqui, eu troco aqui a cor para amarelo, que é uma dúvida. Eu já fiz, mas não lembro, né? DNS, DNS eu não conheço, então eu venho aqui e marco com vermelho. O meu objetivo é transformar o amarelo que está aqui em verde e o vermelho, no mínimo, em amarelo. Eu posso transformar o vermelho em verde ou, no mínimo, em amarelo. No mínimo. Esse é o meu objetivo. Então, no final do meu estudo, e isso eu vou, a cada semana eu vou verificando novamente aqui o meu material e vou trocando as cores conforme eu vou avançando no estudo, tá? Então, tem uma coisa bem bacana que é uma forma de ver com cores aqui as coisas que a gente vai estudar. Aí isso eu faço para todos os itens. Cada um desses itens aqui eu faço isso, tá? Cada um deles eu vou fazendo isso. E toda semana, depois de uma semana de estudos, eu venho aqui e
pinto eles de novo conforme o que eu aprendi ou o que eu não consegui mexer ainda. Beleza? Vamos falar um pouquinho da prova. É uma forma que eu uso de estudar também, que eu gosto, que faz com que eu consiga compreender melhor o ambiente, é usar mapa mental, tá? O que são mapas mentais? Mapas mentais, esse aplicativo aqui é o Xmind. Então eu criei aqui um título, então a minha prova, módulo 1, Introdução a redes virtuais do Azure. E aqui eu começo a estudar item a item que eu vou encontrando no material que está na Microsoft de graça lá, tá? Eu vou pegando aquele material, vou estudando e vou montando aqui minha linha de conhecimento, aqui uma base de conhecimento. E por que eu faço em inglês, tá? Mais uma vez. A minha prova, as provas que eu faço são sempre em inglês, então eu tenho que estudar em inglês. Tá? Então às vezes a gente tem um erro de digitação, tipo aqui, ó, um routing aqui que eu botei um E a mais, enfim, mas isso é erro de digitação, tá? Então eu vou montando aqui um mapa mental para me guiar, para eu poder bater o olho nas opções aqui e lembrar do que eu estou estudando. Né? Então eu estou ouvindo aqui devagarinho e vou lembrando as coisas que eu preciso estudar. Então aqui, por exemplo, explorar redes virtuais do Azure. Primeira coisa. Capacidades das redes virtuais. O que eu consigo fazer com rede virtual do Azure? Então eu consigo comunicar com a internet, mas de que forma? Todos os recursos têm comunicação de saída com a internet, por padrão. A comunicação interna depende de um assign, né, de setar um IP público no recurso. Tá? Comunicação entre redes virtuais do Azure, entre recursos do Azure, comunicação entre on-premises resources, aqui que ele está falando de ambientes híbridos, tá? Então aqui eu falo de ambiente híbrido nesse ponto aqui. Aqui eu falo em ambiente híbrido. Então eu vou usar uma VPN ou o Express Route, que isso aqui é um assunto que vai cair bastante nessa prova pelo que eu estava acompanhando. Filter, é como a gente faz o filtro na rede. Eu consigo fazer filtro na rede, então a forma de fazer filtro aqui, né? Então ele faz o filtro de que forma que ele faz? Firewall, Gateway, Proxy, NAT, e assim a gente consegue fazer os filtros na rede. Roteamento de tráfego também eu consigo fazer. Então eu tenho roteamento de tráfego já default dentro da Microsoft e tenho roteamento de tráfego que eu posso criar. Então eu tenho o tráfego entre subnets, VNets, internet por padrão, que eu comentei agora, e eu posso implementar uma tabela de roteamento ou um gateway de borda, até usando o protocolo BGP também. Tá? Então eu consigo fazer roteamento, enfim. Isso aqui é um overview já do primeiro módulo, tá? A gente vai falar um pouquinho, vamos fazer mais o lab, né? A gente vai ficar no lab aqui, mas a gente tem um overview aqui do que a gente vai encontrar na prova, né? Então eu vou só fechar aqui para facilitar a nossa vida aqui um pouquinho. Deixa eu tirar esse cara aqui, usar o meu mouse aqui que é melhor. Beleza. Opa, fechei demais. Virtual Network Address Spaces, né? Então a gente vai falar aqui de endereços de rede virtual. Primeira coisa, a gente vai saber o escopo da nossa rede, né? Assim como na rede local, a gente vai ter uma faixa de IP, um range de IP lá, que a gente vai poder definir qual que é a nossa rede e como que ela vai funcionar. Coisa muito importante, número 1, tá? O Azure reserva 5 endereços IPs para cada rede que ele cria. Tá? Então a gente vai criar uma rede lá com /27, por exemplo, que é com menos endereços IPs. A gente vai ter aqui 5 IPs que o Azure vai usar. E para que ele vai usar? É bom a gente saber. Então por isso que eu montei aqui também, dentro do meu mapa mental, a rede com final 0, né, ou o primeiro IP da minha rede, ele vai usar como o endereço de rede. O segundo endereço disponível da minha rede ele vai usar como gateway. O terceiro e o quarto endereços vai ser um DNS. E o último da minha subrede vai ser o broadcast. Tá? Então, qualquer subrede que eu criar, ele vai usar esses 5 IPs aqui para fazer isso. Lógico que não vai ser 0, 1, 2, 3 sempre, né? Pode ser que tenha um /26 ali que começa num outro IP, que começa com IP que não seja o final 0. É o primeiro endereço da rede vai ser usado para endereço de rede, o segundo para default get, e o terceiro e o quarto DNS, e o último para broadcast.
E aqui tem ranges que não estão disponíveis para o uso, tá? Então esses aqui são os ranges de IP que não estão disponíveis para uso. Eu não posso criar redes com esses ranges. Então aqui eu não posso criar nenhuma rede com o IP 224.0.0.4. Eu não posso usar aqui o broadcast, que é o 255.55.55/23. Eu não posso usar a rede de loopback. Eu não posso usar a 169 aqui, que é a rede de link local. E esse endereço IP aqui, 168.163.129.16, é meu DNS interno do Azure, também não posso usar. Tirando essas redes e usando redes, obviamente, né, criando endereços de rede privados, eu posso usar qualquer outro tipo de endereço. A gente vai encontrar muito no Azure ele falando dos IPs 10.0.0.0/16 normalmente, /24. A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso tudo, tá? A gente vai criar algumas redes aí, usando até outras faixas de IP, para a gente entender como é que funciona melhor isso aí. Subredes, então, a gente vai criar subredes, assim como o local vai ter seu address space, né, aqui, que vai ser uma subrede, tá? Vamos voltar aqui. Eu tenho a minha rede ali como eu criei antes, ó, 0000/16, eu vou poder ter uma subnet chamada 10.0.10.0/24. Posso ter uma 10.0.20.0/24. Então essas são as subredes. Alocação de IP privado. O que eu preciso saber, né? Eu preciso saber que eu posso alocar o IP privado em máquinas virtuais, load balancer, gateway. Eu tenho dois tipos de IP, que são dinâmico e estático. Então eles têm suas particularidades também, que a gente vai ver ele em detalhes mais aqui embaixo, ó. Tá? Então eu tenho aqui só as formas que eu posso colocar o endereço IP, e aqui eu vou ter mais detalhes de cada um deles. A parte de regiões e assinaturas, tá? Como é que funcionam as redes dentro de regiões e assinaturas. Então a região vai ser criada, ela pode ser criada numa região, e os recursos que estão na mesma região poderão se usar da rede. Isso é uma regra, tá? Se eu precisar usar recursos na região do Brasil, por exemplo, do sul do Brasil, a minha rede tem que estar aqui. Eu não consigo conectar recursos de regiões diferentes, por exemplo. Eu não posso botar uma máquina, uma VM que está lá nos Estados Unidos, conectar direto numa rede aqui no Brasil. Então eu tenho que criar uma rede lá e fazer uma comunicação entre as duas redes, tá? E aqui ele fala a mesma coisa. Você pode, entretanto, comunicar as redes virtuais existentes, né, entre regiões. Tópico 2 aqui, ó. IPs públicos, tá? Então, como é que configura IP público? O que eu tenho de IP público? Os recursos que eu posso associar ao IP público. Então eu posso associar máquinas virtuais, né, a rede, né, placa de rede, interface de load balancer, gateway de VPN, application gateway, firewall, etc. IPs dinâmicos. IP dinâmico, como a gente já conhece, assim como no nosso ambiente on-premises, ele tem um ciclo de vida, né? Ele tem seu ciclo de vida, então ele vai trocar o IP toda hora. Então ele tem um ciclo de vida, né? Vamos trocar aqui. Ele tem aqui, então, ele muda, né? Ele tem um ciclo de vida, né? E ele vai ser trocado, ele vai ser não vai mais ser utilizado o mesmo IP quando você para ou deleta a máquina virtual. Ele vai se perder, vai entrar com outra máquina. Se você for lá e desligar a máquina, desalocar ela e subir de novo a máquina, ele vai voltar com outro IP, porque ele é dinâmico. Então se eu fizer o deploy de um IP estático, diferente do dinâmico, ele não vai trocar, ele não tem vida útil, né? Ele não tem um ciclo de vida. Então ele não vai ser trocado nunca. E ele só vai ser released, que vai ser largado, só vai ser deixado de usar se você for lá e deletar o IP ou trocar o tipo de alocação dele para dinâmico, tá? Essas duas formas só. Escolhendo qual tipo apropriado, né? Qual é a SKU apropriada, eu tenho duas SKUs de IPs. Uma que é a básica,
e a Standard. Quais são as diferenças entre elas, tá? Vamos lá. A SKU básica, os IPs estão abertos por padrão. Então aqui todas as portas estão abertas. Por isso é recomendado o uso de um NSG. Esse Network Security Group aqui é um NSG. E ele não suporta zonas de disponibilidade. Tá? Então eu não consigo botar esse IP em zona de disponibilidade. Ele vai ser um IP básico lá, que se eu criar ao associar esse IP a um recurso e não tem um NSG rodando, ele vai estar tudo aberto. Vai estar lá liberado para todo mundo acessar. Quem tiver acesso, quem tiver um robozinho escaneando a rede aí vai achar o IP, vai ter acesso, enfim. A gente vai conseguir fazer isso. Diferente do Standard. O Standard, a gente vai ter até um billing diferente, uma cobrança diferente, mas ele vai ter aqui os IPs são seguros por padrão e são fechados para inbound traffic, né? Então, dados de entrada ele já é fechado. Para eu ter acesso de entrada, eu preciso ter explícito a liberação usando NSG. Diferente do outro, que ele é aberto, este aqui ele é fechado, eu tenho que ser explícito para liberar o tráfego para ele. E o Standard IP ele vai ser associado a um Standard Public Load Balancer, Application Gateways e VPN Gateway, tá? Então isso eu consigo aplicar somente principalmente nesses cenários. E aqui a última diferença, né, que ele pode ser aplicado com redundância de zona por padrão já. Então ele já tem uma redundância no recurso de IP, tá? Essa é a grande diferença. Voltando aqui para o DNS agora. Então, o que é um DNS e como é que funciona o DNS? Quando vocês têm um domínio, comprado um domínio, vocês têm que ter algum servidor para resolver nomes para ele, né? Tem que associar esse DNS, esse nosso domínio, a algum DNS para ele poder fazer as queries de busca de resolução de nomes, enfim, e resolver o nome para IP. Então é isso que o Azure faz. Então eu tenho um recurso de DNS próprio no Azure para trabalhar com isso. E aqui são algumas possibilidades que nós temos, tá? Ele é bem complexo, bem grandinho aqui, a gente vai dar uma olhada com calma. Então aqui o Azure DNS Zones, ele é, né, uma zona de DNS e o nome da zona tem que ser único, né? Obviamente, né, eu vou ter um domínio lá, que é minhaempresa.com, né? Minhaempresa.com. Então eu só vou ter esse cara aqui, né? Então eu vou ter um domínio lá que ele vai... E eu vou apontar meus NS do meu domínio onde eu comprei para o Azure e ele vai fazer a gestão do meu DNS lá, criando aí os registros, né? O A, o AAA, o CNAME, o MX, NS, PTR, todos os registros de DNS que a gente tem disponível vão ter suporte lá dentro do Azure, tá? Isso a gente vai ver com mais detalhe na hora que a gente for fazer uma demo, que eu acho que não vai caber neste vídeo de hoje, essa demo, tá? Mas eu vou fazer uma demo só de DNS, tá? E isso eu tô falando de DNS até aqui, tá? Isso aqui eu tô falando em DNS público, tá? Onde o pessoal vai ter acesso aqui da internet, aqui vai ter acesso aqui no meu DNS, tá? E eu tenho uma categoria de DNS privado também, que ele é disponível para recursos internos e ele tem o escopo global dentro do Azure, tá? Então a gente vai definir uma região, mas ele vai ser global, ele é feito um deploy global. Também a gente vai ver com mais detalhes e vai entender um pouco melhor sobre isso na aula prática, isso é mais fácil entender na aula prática. Falando em DNS para domínios privados, né? A gente está falando aqui dele aqui, né? Então a gente pode usar o nosso próprio domínio interno. Ele provê uma resolução de nome das minhas máquinas. E eu consigo fazer o registro automático das minhas máquinas virtuais, meus recursos dentro desse DNS. Eu não preciso mais de uma solução de DNS customizada lá. Eu não preciso botar um servidor com DNS para poder fazer a resolução de nomes dentro do meu ambiente.
um recurso lá, um serviço rodando vai resolver esse problema. E ele trabalha com todos os tipos de registro, né? Mesma coisa que aqui em cima a gente falou aqui, né? Ele vai trabalhar aqui embaixo também. E ele está disponível em todas as regiões do Azure, tá? E para o último assunto teórico desse módulo de introdução aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre habilitar a conectividade entre as VNets, tá? Eu vou mostrar para vocês uma VNet que eu montei aqui. A gente vai montar 3 VNets agora em conjunto. Depois a gente vai ver como é que funciona. Eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente faz para montar isso. E no próximo vídeo eu vou falar sobre peering e DNS disso aqui, né? Então como que faz esse peering, esse emparelhamento das redes virtuais. Então aqui basicamente a gente está falando aqui de habilitar a comunicação entre VNets. Lembra que eu falei lá em cima que eu tenho uma VNet aqui, por exemplo, e outra VNet aqui. Vou mostrar no desenho depois, fica mais fácil, tá? Aqui está no BR, no Brasil, e aqui está nos Estados Unidos. Eu tenho a máquina virtual aqui e uma aqui. Eu preciso fazer esses caras se comunicarem. Ao invés de eu fazer uma VPN aqui, eu esqueço a VPN e faço o peering, né? Então eu venho aqui e conecto uma na outra por peering, usando o backbone da Microsoft e sem ter que ir pela internet com o VPN e conectar lá no outro lado, tá? Essa é a parte, um desenho mais tosco aqui, vou mostrar desenhado mais bonitinho depois para vocês. Então aqui, o que é o VNet Peering? O que é o VNet, o emparelhamento de redes virtuais, tá? Ele vai permitir que a gente conecte 2 ou mais, né? Na verdade é 2, uma por vez, né? A gente vai conectar 2 redes virtuais do Azure. Eu consigo ter 2 tipos de emparelhamento, que é o regional e o global. Então a gente pode pensar aqui que eu tenho 2 VNets no BR, por exemplo, aqui no Brasil, e eu quero comunicar elas. Eu faço um emparelhamento regional. E como eu falei antes ali, que eu tenho uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, eu faço o global. Como eu comentei também, as redes emparelhadas usam os backbones da Microsoft, né? Então ela tem privacidade, é isolado, é seguro. Então a gente não passa pela internet, passa por backbones da Microsoft. Eu posso fazer emparelhamento entre subscription, entre assinaturas e entre tenants também, tá? É possível fazer vários tipos de emparelhamento. Então isso aqui ajuda bastante. Tenho uma rede em cada assinatura, eu tenho 3 tenants, eu quero comunicar os 3 tenants, eu consigo fazer. 2 tenants, na verdade, né? Eu consigo comunicar também. O VNet Peering não é transitivo, o tráfego não é encriptado, mas é seguro porque está dentro da Microsoft, não vai para a internet. Então ele está lá dentro, ele está tranquilo, não tem problema de segurança. Ou melhor, a segurança está na mão da Microsoft. O tráfego egresso é cobrado, tá? Então a mesma coisa, o mesmo conceito de tráfego de internet, que a gente sabe que o que entra de dados é cobrado e o que sai não, ao contrário, enfim, né? Ali é a mesma coisa. Então os dados egressos são cobrados, é diferente do Então os dados egressos são cobrados. E aqui eu tenho também a opção de transição por gateway, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma forma onde eu tenho 3 VNets. Tem uma VNet aqui, esse é meu exemplo que a gente vai montar inclusive, tá? Tenho 3 VNets e eu preciso comunicar elas e aqui eu tenho meu ambiente on-premises, tá? Então eu tenho que fazer um peering daqui para cá, um daqui para cá e tenho que habilitar que esta rede chegue aqui através do gateway de VPN. Então é isso que ele fala com Gateway Transit and Connectivity, tá? Então eu consigo chegar através do Gateway lá no meu on-premises, tá? Então, no primeiro módulo aqui de introdução a redes virtuais é basicamente isso que a gente vai encontrar, tá? Eu vou mostrar para vocês o desenho da rede que eu vou montar. A gente vai montar hoje juntos e depois a gente vai incrementar isso, tá? A gente vai incrementar essa rede até chegar uma rede bem mais complexa, com máquinas virtuais, com VPN, com emparelhamento, DNS. A gente vai chegar num momento bem complexo, tá? Vou aumentar aqui. Beleza.
Bom, vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 2 vídeos esse, tá? Vai ficar os dois na mesma página aqui. Então o primeiro é mais teórico, o segundo vai acompanhar o tutorial que tá em algum lugar aqui, tá aqui pra cima ou aqui embaixo, não decidi onde eu vou colocar ainda. Mas o segundo vídeo vai acompanhar o tutorial que a gente vai fazer. Eu vou mostrar o ambiente e aí sim a gente vai fazer mão na massa mesmo no portal, beleza?